E eu, como evangelista, tinha convidado o pastor Idecas Takayama para pregar. Uma multidão, mas uma multidão muito grande. E eu naquele arrebatamento, vendo tudo aquilo. E o Idecas Takayama não foi, por alguma razão, ele não foi. E tinha gente lá, eu tinha dito, a gente que tem pedaço de perna que tá faltando, olho. Inclusive nessa década, esse pastor, o Takayama, era o homem das cruzadas, né? Dos milagres aí. Dos milagres, coisa tremenda. E aí, eu me vendo lá no altar, aflito, angustiado, com toda aquela gente doente, gente em cadeira de roda, moleta e etc, gente na marca. Se agora o cara não veio, como é que vai ser? E eu, lá em cima, ao lado daquela figura angelical, eu me vendo lá no altar. Eu vi quando uma voz estrondosa falou o meu coração lá embaixo, e eu ouvi aqui de cima. Diz assim, seja minha graça sobre a tua vida. O meu poder sobre sobre o teu ministério, para operar grandes maravilhas entre o meu povo. E ele continuou, eu te dou o poder para levantar os paralíticos, para ressuscitar os mortos. Eu ainda não vi nenhum morto ressuscitado. Eu já vi gente que chegou na marca, na igreja, em Joinville, eu cansei de ver isso. Eles traziam as pessoas na marca e a pessoa saia correndo comigo pelos corredores. Sim. Eu já vi o anjo descer, gente com osso quebrado, e o anjo colar o osso e desinchar a perna da pessoa na hora e arrancar o gesso. Meu Deus. E sair andando, a perna do cara chegar assim, toda inchada, e sair da lá, ó, normal. Na cadeira de roda mesmo, já viu levantar assim? Eu já vi na marca, a gente chegar que não conseguia levantar, porque tinha quebrado a coluna, e Deus ajeitar a coluna da pessoa, e outra, e as pessoas ouvir o estalo que eu tava ouvindo. O anjo tocar, eu falei assim, gente, o anjo vai tocar nessa pessoa agora, nos ossos dela, a igreja vai ouvir, os ossos dessa pessoa estalar todinha, começar a estalar, e ele ajeitando, e a pessoa ali, ó, daqui a pouco a pessoa saía, descia da marca e saía correndo comigo, pelo corredor. E o senhor Ainda tá perdendo vendas por não aceitar cartão? Comece a lucrar mais com o TAP da Infinity Pay. vê isso que aconteceu, que o senhor recebeu os dons espirituais, devido que a vida de oração que o senhor tem ou tinha, uma vida de busca intensa, ou o senhor olha para isso e fala, Cláudio, eu estava vivendo minha vida como crente normal, Deus me escolheu. Não, eu, diferente, é assim, é que essa década, Cláudio, década de 80, né, para quem está nos ouvindo, a década de 90, foi uma década marcada por muita oração. O Rio de Janeiro era um negócio assim, fantástico nesse quesito. As pessoas viviam em oração. Eu subia muito monte, eu orava muito, eu buscava muito, eu passava algumas horas na presença de Deus, né? Então, assim, foi fruto, sim, de muita busca, porque a gente via isso acontecendo. Eu ia numa casa que a minha esposa dizia que era preparação de vaso. A casa daquela irmã era chão batido. Lá ninguém falava com ninguém, pastor Cláudio. Lá você chegava para orar. Você passava 1, 2, 3, 4, 5 horas orando, sem conversar com ninguém. Se você saísse conversando com alguém, a própria dona da casa ia lá te dar um sulupapo. Meu amigo, silêncio, ore. Jejum de palavras. Você ficava ali, ó, de joelho dobrado, cara no pó, orando, buscando a Deus. Mas tinha um segredo naquela casa. Horas ali dentro daquela casa. Horas orando. Essa mulher era uma irmã normal, que ela recebia as pessoas. Normal, ia muita gente para casa dela para passar períodos de oração. Você acha que hoje, nesses dias aí que a gente vive a geração do celular, por exemplo, redes sociais, a galera ia ficar horas dentro de uma casa sem o celular, sem rede social? Pastor Cláudio, eu vou dizer assim para o senhor, infelizmente hoje as coisas estão muito diferentes, né? As pessoas até que oram, eu não vou aqui atacar ninguém, a vida de oração de ninguém, mas as pessoas oram muito pouco, tá? Qual é a probabilidade de hoje você entrar num culto e ver alguém que chegou na maca carregado por pessoas, ou um osso quebrado estar lá e juntar, ou alguém cego voltar para casa enxergando? Qual a probabilidade? Eu vejo isso também, eu ia citar isso, né? Eu acho que nesse tempo a busca era muito maior. Esse tempo eu vou dizer assim, para quem está nos ouvindo, tá? Tinha o fator individual, a gente vai ver, nas escrituras sempre teve, mas
Quando você lê minuciosamente Atos dos Apóstolos, você vai ver que nos seus primeiros capítulos era consequência da comunhão de uma igreja que vivia a prática da doutrina apostólica. No partir do pão, nas orações e nas casas. E aí o texto continua. E muitos sinais e maravilhas eram feitos. Eu sou um cara que acredita no continuismo. Eu acredito que o que aconteceu no tempo dos apóstolos ainda está em amplo e em pleno vigor hoje. Eu acredito nos dons, acredito no batismo com o Espírito Santo, é sobre isso. Agora, hoje está acontecendo muito pelo fator individual, de alguns indivíduos estão verdadeiramente se destacando em meio à multidão. Eu estava ouvindo agora, esses dias atrás, uma entrevista de alguém que conviveu muito tempo com o missionário Davi Miranda, disse que ele orava 12 horas diariamente. Quando você fala que alguém ora 12 horas, os grandes avivalistas oravam 8, 10 horas, passavam mais tempo na oração, mais tempo na busca. Hoje, a gente passa menos tempo, a gente está com muita ansiedade, está com muita angústia. É tão verdadeiro que hoje as doenças da alma se proliferaram. Mas por que doenças da alma? Porque a necessidade vigente que o ser humano tem, o nome dele é Deus. Se as pessoas passarem mais tempo com o eterno na oração, elas vão ter menos problemas. Menos problemas de coração, menos problemas de depressão, de síndromes, de pânico, etc. Porque a vida justa, a oração é o lugar mais elevado da comunhão. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Pode ir. Você me perguntou sobre, com esse tempo da internet, será que as pessoas conseguem? Olha, sinceramente, o celular dá o dado de quanto tempo você passou nele. Dá. As pessoas não passam esse tempo todo na oração. Elas passam 3 horas num filme sem levantar para ir num banheiro. Mas chega na igreja, você pode presenciar. Na igreja é um tal de levanta e vai para banheiro, levanta e vai para banheiro, levanta e vai para banheiro. Isso acontece indo para um cinema? Às vezes alguém pergunta assim, mas o tempo da oração, né? Alguém pode perguntar. Tem que se traduzir, né? A pessoa tem que ter sede daquilo ali, né? E eu acho que essa sede nessa geração ela foi aplacada, a sede dos sinais, né? Tá na geração que a pessoa vai, prega uma palavra. Até a modernidade hoje, outro dia o camarada me mostrou fazendo um esboço com a inteligência artificial. Aquilo que a gente passava horas, né, pesquisando o livro, abriu um monte de livro assim na cama, Bíblia com 2, 3 traduções. O cara joga na inteligência artificial. É uma boa ferramenta, mas eu acho que essa tecnologia tá tirando os princípios que nós fomos ensinados lá atrás. Por exemplo, eu participei de cultos na minha adolescência que dentro do templo a gente realmente não via muita cura, muita coisa. Agora nas orações do quartinho com a mocidade a gente via Deus revelando, Deus usando, Deus fazendo. Não existe mais isso, cara. Não existe mais esse tipo de busca. Não existe mais. As pessoas estão tão criteriosas com aquilo que eles acham que é intimidade com Deus, que acabou, né? Acabou o monte, o jejum também. Pô. Quer ver uma outra coisa? A gente vai falar hoje aqui de consagração. Vamos ter uma consagração na igreja. Passa 2 horas, 1h30 louvando. Mas não passa 1h30, 2 horas orando. Eu participei de inúmeras consagrações com a saudosa Maria do Monte, da Madureira, em Curitiba. Então, essa é uma mulher sensacional. Você sabe que mulher, sabe como é que ela começava a oração? Ela começava às 7 da manhã. O culto dela começava 1h da tarde. Sabe que horas que o povo chegava? 2 horas da tarde, porque não queria orar. Ela ficava de 7 horas da manhã no jejum, no joelho, para começar o culto 1h da tarde. O culto dela terminava 22 horas, 23 horas. Sabe quem me falou? Aí você via mulher? A glória. Pastor Djalma Furquim falou dessa mulher. Djalma Furquim. Pastor Djalma falou assim: eu conheci uma mulher que orava. Ele falou nessas palavras: eu conheci uma mulher que orava, Maria do Monte. E falou o nome de um homem também, de um varão também. O homem eu esqueci, eu lembrei do nome agora. Mas assim, na minha época de adolescência, tinha uma campanha, um culto de campanha de busca em Nancilândia. Ele vai ver que eu vou mandar esse pedaço para ele. Em Nancilândia, tinha um culto ali, atrás do hospital de Itaboraí, ali é Nancilândia, aquele bairro ali. Numa Assembleia de Deus do Campo de Venda das Pedras, pastor, na época, pastor Walter do Pico. Sexta-feira, às 3 horas da manhã, começava o culto. 3 horas da manhã começava o culto.
toda sexta-feira, 3 horas da manhã. A gente cansou de sair de Manilha pra lá, é 2 e pouca da manhã, 2 horas da manhã pra ir pra esse culto. Aí perguntava pra ele por que ele botava o culto esse horário. Uma vez eu vi alguém perguntando perto dele, ele falou assim, porque só vem quem quer Deus. 3 horas da manhã, terminava 6, 7, 8 da manhã, porque tinha uma consagração de irmãs que acontecia no sábado, por isso que acabava esse horário, senão esticava. 3 horas da manhã. Você acredita que se você chegasse 3h15 na igreja, você não tinha onde estacionar o carro? Eu vivi uma experiência quase Não semelhante a essa daí em Pernambuco. A primeira vez que eu fui para Recife foi em 2007. E aí